Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 7 de maio, sexta semana do tempo da Páscoa, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, caríssimos, os discípulos estão aí prestes a sofrer de novo um rompimento físico com a pessoa de Jesus. Haviam sofrido esse rompimento físico quando o Senhor morreu e foi sepultado. Alegraram-se absurdamente, não conseguiam conter a sua alegria, nem mesmo falar o que experimentavam no seu coração quando viram o Senhor ressuscitado. E agora, mesmo sabendo que o Senhor vive, entristeceram-se os seus corações, porque o Senhor anunciou que vai voltar para o céu. Mas o Senhor diz que volta para o céu, mas diz também que não vai deixá-los sós. Ele enviará a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E Jesus diz aos discípulos: se eu não for, vós não recebereis o defensor. Ou seja, se eu não subo ao céu, se eu não completo a obra que Deus, o Pai, havia me confiado, o Espírito Santo não poderá vir até vós. O Espírito que falou pelos profetas, o Espírito que formou todas as coisas, o Espírito que me ressuscitou dos mortos e que dará a vós poderes tão fantásticos e inacreditáveis quanto os que eu tenho, e farão vocês os sinais que eu realizei e farão inclusive sinais maiores do que aqueles que eu fiz. O próprio Jesus já havia anunciado isso no outro trecho do Evangelho. Mas nós sabemos como somos nós os homens, sempre insatisfeitos, temerosos, e diante desse anúncio de que vai partir e que fisicamente não poderão vê-lo mais com frequência, ora, é claro que seus corações se entristeceram. Mas Jesus é positivo, Jesus os encoraja, Jesus dá a eles ânimo para continuarem firmes nesse propósito de segui-lo a todo custo, de ir pelo mundo inteiro depois que receberem o Espírito e pregarem a todas as gentes o Evangelho da salvação. Jesus mostra a eles, e novamente eu digo, que eles não estarão sós. Ele permanecerá com eles, seja na Eucaristia que celebrarão, seja pela ação e moção do Espírito Santo em suas vidas. Agora, vejam, Jesus diz que precisa subir ao Pai para que o Espírito venha revelar ao mundo no que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, vai dizer Jesus nesse trecho do Evangelho, porque os homens não acreditaram nele. E de fato nós sabemos, a maioria do povo de Israel, o povo a quem Deus chamou por primeiro, o povo escolhido e amado do Senhor, não deu ouvidos às palavras de Jesus. E é por isso que esse povo, por isso que aqueles que não deram ouvido ao Senhor e continuam nos dias de hoje não dando ouvidos ao Senhor, um dia passarão pelo julgamento. Terão a mesma sorte que o dono deste mundo, ou seja, que Satanás e toda a sua legião de demônios. Por quê? Porque Deus é justiça. Ele vai trazer de volta Jesus aos céus, porque Jesus cumpriu a sua missão e é justo que ele regresse para a casa do Pai. É justo que nós,
se vivermos uma vida santa, devotada ao Senhor, uma vida entregue ao serviço de evangelização, sejamos também conduzidos à eternidade. Deus quer, Deus pode. Eu preciso me esforçar para fazer valer o querer e o poder de Deus na minha vida e um dia estar com Ele no reino dos céus. Ora, nós também seremos julgados, mas espero que sejamos julgados pelo amor que tivemos ao Senhor, aos irmãos e irmãs que Ele colocou ao nosso redor e à missão a qual Ele nos chamou e nos confiou. Nós precisamos estar atentos a isso. O Espírito nos dará ciência da gravidade dos nossos pecados, mas manterá firme no nosso coração a certeza de que Deus é justo e não dará a nós nada além daquilo que nós merecemos. E se formos merecedores do céu, louvado seja o nome do Senhor. Se nós perdermos o céu, não é porque o Senhor não o quis dar a nós, mas é porque nós livremente, ao longo da nossa existência, optamos pelas coisas do mundo e não pelas coisas de Deus. Abraçamos a palavra do mundo e não a palavra de Deus. Vivenciamos um amor egoísta e não um amor fraterno para com todos aqueles que Deus enviou até nós. O julgamento é fato, acontecerá, mas nós precisamos, para que esse julgamento nos leve à eternidade, viver segundo a justiça de Deus, evitando o pecado e abraçando o bem. Que Deus te abençoe e até amanhã.